cristianismo. Jesus Cristo foi apenas uma entidade ideal, criada para fazer cumprir as Escrituras, visando dar sequência ao judaísmo em face da diáspora, na destruição do Templo e de Jerusalém. Teria sido um arranjo feito em defesa do judaísmo que então morria, surgindo uma nova crença. Têm-se evidenciado as adulterações e falsificações documentais praticadas pela Igreja, com o intuito de provar a existência real de Cristo. Modernos métodos como, por exemplo, o método comparativo de Hegel, a grafetécnica e muitos outros, denunciaram a má-fé dos que implantaram o cristianismo, sobre falsas bases com uma doutrina tomada por empréstimo de outros mais vivos e inteligentes do que eles, assim como denunciaram os meios fraudulentos de que se valeram para provar a existência do inexistente. É de se supor que, após a fuga da Ásia Central, com o tempo os judeus foram abandonando o velho espírito semita, para se irem adaptando às crenças religiosas dos diversos povos que já viviam na Ásia Menor. Após haverem passado por longo período de cativeiro no Egito, e, posteriormente, por 2 vezes na Babilônia, não estranhamos que tenham introduzido no seu judaísmo primitivo as bases das crenças dos povos com os quais conviveram. Sendo um dos povos mais atrasados de então, e na qualidade de cativos, por onde passaram, sua convivência e ligações seria sempre com a gente inculta, primária e humilde. Assim é que, em vez de aprenderem ciências como astronomia, matemática, sua impressionante legislação, aprenderam as superstições do homem inculto e vulgar. Quando cativos na Babilônia, os sacerdotes judeus que constituíam a nata, o escolo do seu meio social, copiaram o folclore e tudo o que achassem de mais interessante em matéria de costumes e crenças religiosas, do que resultaria mais tarde compendiarem tudo em um só livro, o qual recebeu o nome de Talmud, o livro do saber, do conhecimento, da aprendizagem. Por uma série de circunstâncias, o judeu foi deixando, aos poucos, a atividade de pastor, agricultor e mesmo de artífice, passando a dedicar-se ao comércio. A atividade comercial do judeu teve início quando levados cativos para a Babilônia, por Nabucodonosor, e intensificou-se com o decorrer do tempo, e ainda mais com a perseguição que lhe moveria o próprio cristianismo, a partir do século IV. Daí em diante, a preocupação principal do povo judeu foi extinguir de seu meio o analfabetismo, visando com isso o êxito de seus negócios. Deve-se a este facto ter sido o judeu o primeiro povo no meio do qual não haveria nenhum analfabeto. Chegados a Roma e a Alexandria, encontrariam ali apenas a prática de uma religião de tradição oral, portanto, terreno propício para a introdução de novas superstições religiosas. Dessa conjuntura é que nasceu o cristianismo, o máximo de mistificação religiosa de que se mostrou capaz a mente humana. O judeu da diáspora conseguiu seu objetivo. Com sua grande habilidade, em pouco tempo o cristianismo caiu no gosto popular, penetrando na casa do escravo e de seu senhor, invadindo inclusive os palácios imperiais. Crestus, um chefe de família dos Essênios, pelo qual os judeus optaram para a criação do cristianismo, daria origem ao nome de Cristo, cristão e cristianismo. Os essênios haviam-se estabelecido numa instituição comunal, em que os bens pessoais eram repartidos igualmente por todos e as necessidades de cada um tornavam-se responsabilidade de todos e praticando a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. Tal ideal de vida conquistaria, como realmente aconteceu, o escravo, a plebe, enfim,
a gente humilde. Daí, a expansão do cristianismo que, nada tendo de concreto, positivo e provável, assumiu as proporções de que todos temos conhecimento. Não tendo ficado restrita à classe inculta e pobre, como seria de se pensar, começou a ganhar adeptos entre os aristocratas e bem-nascidos. De tudo o que dissemos, depreende-se que o cristianismo foi uma religião criada pelos judeus, antes de tudo como meio de sobrevivência e enriquecimento. Tudo foi feito e organizado de modo a que o homem se tornasse um instrumento dócil e fácil de manejar, pelas mãos hábeis daqueles aos quais aproveita a religião como fonte de rendimentos. Finalmente, desde o momento em que surgiu a religião, com ela veio o sacerdote, que é uma constante em todos os cultos, ainda que recebam nomes diversos. A figura do sacerdote encarregado do culto divino tem tido sempre a preocupação primordial de atemorizar o espírito dos povos, apresentando um Deus onipotente, onipresente e, sobretudo, vingativo, que a alguns permeia com o paraíso e a outros castiga com o inferno de fogo eterno, conforme sejam boas ou más suas ações. De todas as tiranias que afligiram a humanidade, a tirania da religião é a pior. Qualquer outro tipo de tirania é limitada ao mundo em que vivemos, mas a tirania da religião dá passos largos para além do túmulo, e parece-nos perseguir por toda a eternidade. A fraqueza mais detestável, as crueldades mais terríveis, e as maiores misérias que já afligiram a raça humana, tiveram sempre suas origens nessa coisa chamada religião. Foi na Bíblia que o homem aprendeu a ser cruel, assassinar e violentar. Da crença em um Deus cruel se fez um homem cruel. E a Bíblia é uma história de fraquezas que serviram para corromper e brutalizar a humanidade.